O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Nesse dia que nós temos a liturgia da misericórdia, como estávamos falando no início, nós temos na primeira leitura da profecia de Daniel, um trecho que nós poderíamos dizer que seria uma oração para nós fazermos todos os dias, quando nós pelo menos fôssemos deitar à noite, porque nós passamos aquele dia inteiro tendo transcorrido em todas as nossas atividades, e que nós poderíamos dizer: Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado injustiça e impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Quem de nós pode chegar e dizer assim com toda firmeza, com toda, intrepidez, no final do dia: hoje eu não cometi nenhuma falta contra Deus? É difícil, não é? Porque o próprio nosso Jesus Cristo diz: o justo peca 7 vezes ao dia. Se nós formos justos, oxalá sejamos, já teríamos algumas ocasiões para poder bater no peito. Ora, bater no peito por causa de quê? Por causa das nossas faltas, que podem ser graves, podem ser leves. Se forem leves, já digo aqui o que dizia São Tomás de Aquino, doutor da igreja, que ele dizia: sabe qual que é a pena para um pecado venial? A pena para um pecado venial é a morte, certo? Porque é uma ofensa contra Deus. Só o fato de ofendê-lo venialmente já nos bastaria para sermos tirados dessa vida. A pena para o pecado grave é a morte da alma na eternidade. Pena do pecado venial, a morte para essa vida. Quantas vezes no dia, então, se nós formos fazer um exame de consciência, se nós chegássemos à noite e fôssemos ler essa profecia de Daniel aqui, quantas vezes no dia nós poderíamos pensar assim: Deus já daria para ter me tirado a vida só por essa falta que eu cometi. Deus já teria me levado daqui por causa desse pecado que eu cometi. O que nos resta então? A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. Interessante, né? A vós resta-nos ter vergonha no rosto, corar de vergonha, porque nós temos pecado. Agora, ainda que nós pensemos que nós, devamos fazer essa oração todos os dias, nós devemos também calcular que misericórdia que Deus tem para conosco, que paciência que Deus tem para conosco. E para nós imaginarmos um pouquinho, conto aqui só para maneira de ilustração, um fato que aconteceu na época em que a abadia de Cluny, na França, tinha pujança, vários monges, etc. E durante o governo de um santo chamado São Maïeux, ocorreu um fato muito interessante, que foi o quê? Um dos monges infringiu a regra do convento, do mosteiro, e como penitência ele recebeu do abade o seguinte: então agora o senhor vai fazer o quê? Uma vez que o senhor rompeu essa regra, o senhor vai sair do mosteiro,
o senhor vai procurar um leproso que há na cidade e o senhor vai dar um abraço nele. Imagina só, né? Imagina só que obediência mais cega seria essa, né? Então, sair do mosteiro, correr pela cidade, achar um leproso, porque achar um leproso, enfim, ainda consegue. Agora, chegar diante dele, dar um abraço, e o monge, sim senhor, foi, saiu, percorreu a cidade, encontrou o leproso. Só que depois de encontrar o leproso, aí vem o passo mais forte, que é cumprir a obediência, né? Respira fundo, reza uma Ave Maria, né? Olha bem para o leproso, e vai lá e ele deu um abraço no homem que tinha uma doença terrível. Tá bem, quando ele deu esse abraço cumprindo a obediência do superior dele, sabe o que aconteceu? Milagre. A lepra do leproso caiu no mesmo instante, depois do abraço que ele deu naquele leproso. Nossa. Conto isso por quê? Porque essa atitude que esse monge teve por obediência, já foi heróica já, porque, enfim, daria para perguntar quem é que tinha coragem para poder fazer uma coisa assim. Mas isso é o que Deus faz conosco constantemente, porque nós somos muito mais leprosos do que aquele leproso. E Deus nos trata com muito mais bondade do que tratou esse monge, tratou esse homem enfermo. Nós temos a lepra do pecado. E quando nós pegamos essa imagem desse monge que abraçou um leproso, nós imaginamos um pouquinho o que é Deus se aproximar de nós, que somos mais asquerosos com as nossas faltas, do que aquele enfermo com a sua lepra. Isso é ser misericordioso. O que é misericórdia? Vem do latim, né? Miséria. O que é miséria? Miserável. E cordis, o que é? Coração. O que é misericórdia? É dar o coração para o miserável. Ora, Deus faz isso conosco, sempre. Agora, por que Deus faz isso conosco sempre também? É para nos ensinar o que nós devemos fazer com os outros, certo? Por isso que nosso Jesus Cristo vai dizer aqui, mandamento, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Por quê? Qual que é a misericórdia de Deus para conosco? É o que diz o Salmo, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, Deus nos perdoa cada dia. O que a gente tem que fazer? O mesmo, só. Somos cristãos? Sigamos a Cristo. O que Cristo fez? Foi misericordioso. O que nós devemos fazer? Sermos misericordiosos. Só que na consideração do sermão, quando a gente vai ouvindo o padre dizer, a gente vai repetindo assim, mentalmente ou talvez no coração, é isso mesmo, padre. Nós devemos fazer isso. Como é bom ser perdoado, nós temos que fazer isso. Só que o difícil é fazer isso no dia a dia, naquela hora que a outra pessoa fez uma ofensa contra nós. Aí é difícil. É difícil. Tão difícil que quando a gente consegue se segurar, a gente pode até converter a pessoa por bondade. Foi o que aconteceu com Santa Joana Francisca de Chantal, que certa vez, ela é nobre, enfim, que uma pessoa devia para a família dela uma certa quantia. Só que acontece que o homem ficou indignado porque ele não queria pagar aquilo e ele chegou a dizer para ela, você rasgou no caderno lá de contas a página que constava que eu tinha pago. E acusou ela ainda que a culpa daquilo era dela. Uma pessoa que estava do lado dela, um senhor mais velho, ficou tão indignado com a atitude desse homem que ele pegou a bengala e já ia dar na cabeça desse homem. Ela disse assim, não, espera um pouco. Deus nos perdoa todas as nossas ofensas todos os dias. Por que eu não vou perdoar a ofensa de um homem desse? Naquele mesmo instante, o homem que era o devedor começou a chorar e confessou ali, não, eu estava mentindo, a culpa é minha mesmo. O difícil é fazer isso que Santa Joana de Chantal fez, mas é o que nós devemos fazer. E por que a gente deve fazer isso? Porque é a medida que Deus pôs para nós. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Ele acrescenta, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos. Aí que está o ponto da liturgia de hoje. Espetacular. Deus é infinitamente misericordioso? É. Só que acontece que Ele nos deu uma medida.
Qual que é a medida do perdão dele para nós? Não porque ele não tenha mais do que isso, mas ele nos falou o seguinte: então se perdoa a quem te ofendeu, que eu perdoo as suas faltas. E aí nós podemos hoje, nessa liturgia de quaresma, roxo de quaresma, de penitência, a gente parar para pensar um pouquinho. Aquilo que acontece contra mim, será que eu perdoo mesmo? Se eu não perdoo, tome cuidado. Por quê? Porque com essa medida que eu meço as faltas dos outros, eu vou ser medido também. O que nós faremos então? Nós vamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine a ter verdadeira misericórdia. Por que pedir a Nossa Senhora? Porque já ser misericordioso é uma graça. Ora, se é uma graça, nós vamos receber por meio dela. Ela que soube ser misericordiosa depois de Deus, Nossa Senhora. Porque vê o Filho crucificado, pregado na cruz, chagado, corado de espinhos, ensanguentado, cuspido, batido, insultado, e ainda assim ficar ali em pé, diante da cruz, olhando para aquele crime abominável, sem reclamar, e ainda intercedendo interiormente, rezando ali: meu filho, perdoai esses que vos ofendem. Nossa, esse é um exemplo de misericórdia extraordinário, é o exemplo de Nossa Senhora. Peçamos a ela que nos ensine também a sermos misericordiosos, e aí nós teremos encontrado não só uma via de santificação, mas nós teremos alargado ainda mais a conta que Deus tem para conosco, ou melhor, que nós temos com Deus, porque Ele vai nos perdoar de uma maneira ainda mais extraordinária do que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.